Boa noite. Boa noite. Conselho de Ética da Câmara abre processo contra o petista André Vargas, acusado de ligações com doleiro preso. Comissão do Senado aprova a CPI para investigar Petrobras, metrô de São Paulo e Porto de Suape, em Pernambuco. Alckmin admite que pode haver racionamento de água ainda este ano. Polícia esclarece morte de jovem que organizava rolezinhos em shoppings da capital. Manifestação de centrais sindicais atrai milhares de pessoas e piora ainda mais o trânsito no centro. Após a explosão da dengue na zona oeste paulistana, a prefeitura tenta aumentar o combate à doença. Governador Geraldo Alckmin afirma que não descarta racionamento de água na Grande São Paulo. Se as chuvas não retornarem aos índices adequados, o rodízio será implantado em toda a região metropolitana. Nossa equipe esteve na região de Bragança Paulista, onde fica a represa Jaguari. Grande parte da vegetação local secou. Em alguns canais não há mais água. Hoje todo o sistema Cantareira opera com pouco mais de 12% de sua capacidade. A água rapidamente perde espaço para a terra seca. Cada dia que a gente vem diminui mais, né? Isso é muito triste para a gente, né? Estamos na represa Jaguari, no município de Vargem, bem no limite com a cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. A barragem é uma das 6 que compõem o sistema Cantareira, responsável por abastecer cerca de 14 milhões de pessoas de São Paulo e das regiões de Campinas, Jundiaí, Limeira e Piracicaba. Aqui a senhora conseguia pescar o quê? Pegava sempre tilápia, umas tilápia boa, de uns 10, 15 centímetros, né? Mandi, lambari, mas hoje assim já está difícil. A represa Jaguari está funcionando com apenas 6% da capacidade e o nível é um dos mais baixos da sua história. Só para se ter uma ideia, este ponto onde eu estou aqui só era possível chegar de barco. A água vai ficando distante, sumindo no horizonte. Até desconhecia os trechos, essas ilhas, A ponte. Tudo que está aparecendo, né? A gente até desconhecia, né? Como o nível da água está muito baixo, algumas estruturas que estavam submersas já começam a aparecer, como a estrutura desta ponte sobre o rio Jaguari. Segundo os moradores aqui da região, esta é a primeira vez que ela aparece desde que foi totalmente coberta pela água. Hoje, o governador Geraldo Alckmin disse que o racionamento de água na Grande São Paulo não está descartado. Na semana passada, a Sabesp admitiu pela primeira vez em relatório destinado a investidores a possibilidade de implantar um rodízio de água na região. A Sabesp informou que a implantação do racionamento é uma hipótese caso as chuvas não retornem a índices adequados e os níveis dos reservatórios não sejam reestabelecidos. Tanto a companhia como o governador vinham negando a questão. Mas nesta quarta-feira, Alckmin admitiu esta possibilidade. Não descartamos o rodízio, mas acabamos de lançar uma campanha para as 31 cidades da região metropolitana, do bônus. O bônus foi um sucesso aqui em São Paulo. Nós tivemos 76% de redução do consumo com o uso racional da água. Então nós vamos avaliar diariamente essa questão e especialmente a aplicação do bônus para toda a região metropolitana e neste momento não há necessidade. O Ministério Público também informou que vai investigar se houve má gestão por parte da Sabesp no sistema Cantareira, que abastece cerca de 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Centrais sindicais fazem manifestação na região central de São Paulo e reúnem milhares de pessoas. A Praça da Sé ficou tomada por balões e bandeiras de várias centrais sindicais. Trabalhadores de diferentes partes do Brasil vieram participar da marcha por mais direito e qualidade de vida. Entre as reivindicações, o fim do fator previdenciário, redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais e correção da tabela do imposto de renda.
Nos discursos, críticas ao governo federal e também ao governo do estado de São Paulo. Um ano que os políticos estão mais sensíveis e o governo também. A marcha ela tem uma característica muito importante. Todas as centrais estão participando, centrais aqui de diferentes partidos que podem estar dentro de uma de outra. É uma marcha que não tem governo e não tem partidos, ela tem sindicato, movimento sindical. A 8ª Marcha dos Trabalhadores, organizada por centrais sindicais, começou por volta das 11 horas da manhã aqui no centro de São Paulo. Eles saíram da Praça da Sé e estão caminhando até a Avenida Paulista no vão livre do MASP, num trajeto de cerca de 4 quilômetros. Só que apesar de não ser horário de pico, as ruas ficaram completamente bloqueadas para a manifestação, o que acabou prejudicando o trânsito. A Avenida Paulista foi bloqueada no sentido da Consolação, assim como muitas ruas nas imediações. O trajeto já tinha sido avisado à Companhia de Engenharia de Tráfego, que preparou desvios. Ainda assim, houve dificuldade para circular na região na hora do almoço. Donos de lojas, apreensivos à manifestação, baixaram as portas do comércio. O policiamento foi reforçado, mas sem qualquer registro de tumulto. Segundo a organização da marcha, mais de 40 mil pessoas participaram do ato. De acordo com a PM, foram cerca de 6 mil. 5 caminhões e um veículo se envolveram hoje em um grave acidente na rodovia Anchieta. Um policial que estava no carro morreu. O acidente aconteceu nesta madrugada no trecho urbano em Sacomã, na zona sul de São Paulo. 5 caminhões e um carro bateram perto da rua Fausto. 3 viaturas dos bombeiros foram deslocadas para o local. Um policial civil que estava no automóvel morreu. O PM que o acompanhava ficou ferido. O sentido Santos da rodovia Anchieta ficou bloqueado por 5 horas e o desvio foi feito pela rua Vergueiro. Um professor de 46 anos foi morto durante um assalto no Paraíso, na zona sul de São Paulo. O crime foi na rua Abílio Soares. Gomides Vaz de Lima estava esperando a namorada dentro do carro em frente a um supermercado às 10h30 da noite, quando foi abordado por 2 homens. Os bandidos atiraram. O caso foi registrado como latrocínio. A polícia não soube informar se a vítima reagiu ao assalto. Os suspeitos levaram o veículo e os pertences da vítima, como bolsa e celulares. A polícia vai usar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os responsáveis. Número de casos de dengue registrados na cidade de São Paulo cresce, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Nas regiões com maior índice de casos, a prefeitura está fazendo nebulização das ruas para exterminar o mosquito transmissor da doença. Há 20 dias, Rafael sentiu fraqueza no corpo, enjoo e dor de estômago. No mesmo dia, teve febre repentina de 40 graus. Só descobriu que estava com dengue 4 dias depois, quando fez a sorologia para a doença na rede particular. O primeiro foi enfático a dizer, é dengue. O segundo já começou a pedir outros tipos de exames, pediu para colher sangue de novo, para fazer outro tipo de exame, que não tem nada a ver com a dengue. Eles estavam afirmando que podia ser uma hepatite, uma meningite, mas o exame em si, que seria o da dengue, eles estavam empurrando, não queriam fazer. No hospital mesmo, não fizeram e mandaram ir no postinho, que seria na UBS. Lá também falaram que não fariam porque não tinham os equipamentos necessários, que fariam só o exame de sangue. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, entre janeiro e abril deste ano, o número de casos de dengue foi 15,4% maior do que os registrados no mesmo período de 2013. Na zona oeste da capital estão os 3 bairros com maior número de casos de dengue até agora. A Lapa, com 112 ocorrências, o Rio Pequeno, com 114 e o Jaguaré, com 208 casos de dengue. No Jaguaré, o índice chega a 417 ocorrências para cada 100 mil habitantes, o que, de acordo com o Ministério da Saúde, é considerado surto da doença. Minha filha mesmo teve, só que não foi muito grave, né? Até vizinhos que estão com dengue, mas a gente previne, tirando os vasos com água, recipientes,
Tava com muita febre, dor nos olhos, dor no corpo, não conseguia fazer nada. A pessoa fica totalmente debilitada, fica de cama, né? Esta semana, a prefeitura iniciou a nebulização do bairro. O inseticida extermina mosquitos adultos, entre os quais pode estar a fêmea do Aedes aegypti, que pica durante o dia e é responsável pela transmissão da dengue. O produto é muito pouco tóxico, porém é recomendável que animais domésticos, crianças, idosos e pessoas com alergias e problemas respiratórios fiquem em cômodos fechados durante a nebulização. Na segunda-feira, a Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte em decorrência de dengue grave. Um menino de 6 anos foi atendido na AMA do Jaguaré e diagnosticado com virose por 2 vezes. A confirmação da dengue veio 7 dias depois, quando a criança já estava na UTI. Israel teve hemorragia e não resistiu. O Conselho Regional de Medicina anunciou hoje que vai abrir sindicância para investigar a conduta dos 2 médicos da UBS que atenderam o menino. Para mim foi um descaso, foi uma falta de respeito, foi uma falta de humanidade, foi uma falta de tudo. Eu conheço vizinhos meus que já apresentaram sintomas há mais de um mês. Precisou ter essa comoção da criança morrer para poderem tomar providência. Funcionários da Fundação Casa, no estado de São Paulo, decidem por greve e cruzam os braços. A repórter Fernanda Azevedo está no complexo da Fundação, na Vila Maria, e tem mais informações. Fernanda. Gabriel, a greve geral dos funcionários da Fundação Casa do Estado de São Paulo foi decretada nesta manhã. Eles recusaram a proposta da Fundação Casa de pouco mais de 6% de reajuste, entre outros benefícios. Eles querem mais de 50% de aumento salarial e outros benefícios. O sindicato da categoria já anunciou que apenas a higiene e a alimentação dos internos aqui da Fundação Casa serão mantidos no período da greve. As atividades de acompanhamento no fórum e outras atividades extras serão suspensas. O Tribunal Regional do Trabalho já se manifestou sobre a movimentação. Afirmou que 70% dos funcionários de todas as 148 unidades da Fundação Casa no estado de São Paulo deverão permanecer em atividade para não prejudicar os internos, os menores do estado de São Paulo. A multa em caso de desobediência é de R$100 mil por dia, que eventualmente pode ser aplicada ao sindicato da categoria. Estela. Obrigada, Fernanda. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a CPI da Petrobras com os acréscimos propostos pela base governista, cartel do metrô de São Paulo e Porto de Suape, em Pernambuco. A decisão final do plenário está marcada para a próxima terça-feira. A CCJ aprovou o relatório do senador Romero Jucá, do PMDB, aliado ao governo e favorável à CPI ampla. O Palácio do Planalto não queria uma investigação exclusiva da Petrobras. As investigações no metrô de São Paulo e no Porto de Suape podem atingir os partidos dos prováveis adversários da presidente Dilma Rousseff nas próximas eleições, o PSDB do senador mineiro Aécio Neves e o PSB do ex-governador pernambucano Eduardo Campos. Se é verdadeiro para a CPI, a proposta de CPI da oposição, isso tem que ser verdadeiro também para a proposição que nós apresentamos. Falar que existe conexão entre metrô de São Paulo, metrô de Belo Horizonte e Petrobras é entender que nós todos somos retardados, senhor presidente. A sessão na CCJ foi tensa. Senadores contrários ao relatório de Romero Jucá deixaram o plenário e se recusaram a votar. Sinal de protesto, não vou participar da votação. Vou me retirar desse jogo de cartas. Vamos retirar, senhor presidente. A oposição se retira em defesa da democracia. Aécio Neves disse que o Congresso viveu um momento vergonhoso. Com essa decisão, a meu ver, vergonhosa, respaldada pela maioria governista, comandada pelo Palácio do Planalto, o Congresso Nacional acaba de abdicar, de abrir mão de uma das suas mais relevantes prerrogativas, que é de investigar as ações do Poder Executivo. Romero Jucá atribuiu a disputa às eleições de outubro. O que está havendo, na verdade, é uma briga política. A oposição tentando desgastar o governo, o que é legítimo, e o governo querendo abranger uma investigação maior para tentar desgastar a oposição. Na verdade, é um jogo de ano eleitoral, mas o fundamental é que tudo que há denúncia seja investigado.
Conselho de Ética da Câmara abre processo contra o deputado federal do PT, André Vargas, vice-presidente da Casa. O parlamentar é suspeito de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, preso pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 10 bilhões de reais. Agora o Conselho vai averiguar se houve quebra de decoro parlamentar, o que pode resultar na cassação do mandato de Vargas pelo plenário. O relator do processo vai ser o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais. Ele não adiantou qual será a sua posição, mas disse que acha que Vargas quebrou o decoro. Na segunda-feira, Vargas pediu licença do cargo de deputado por 60 dias. Vargas informou que não vai renunciar e preferiu responder ao processo no Conselho de Ética da Câmara. Ex-ministro e pré-candidato ao governo de Minas, Pimenta da Veiga, do PSDB, afirmou em nota que não procede a informação publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, que em 98 recebeu recursos da SMPB, do publicitário Marcos Valério, no Mensalão Tucano. Segundo Pimenta da Veiga, ele prestou serviços como advogado à empresa apenas 5 anos depois, em 2003, época em que não tinha nenhuma atuação política. O Mensalão Tucano se refere a um suposto esquema de desvio de recursos públicos que teria abastecido a campanha à reeleição do então governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, também do PSDB. De acordo com a reportagem do Estadão, o ex-ministro teria admitido ter recebido R$300 mil da agência de Valério. Para Veiga, a denúncia é consequência de motivação político-eleitoral. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Para reafirmar que Dilma é sua candidata à presidência, que ele não será candidato, Lula deu uma entrevista de um candidato. Lula disse não ter como ir a um cartório registrar que não é candidato. Claro que Lula tem como ir a um cartório, ter um perto da casa dele e registrar que não é candidato. Lula ainda não foi ao cartório por saber que na política, assim como na vida, quase nunca um não ou um sim são garantias absolutas do para todo o sempre. Lula, mesmo que sem querer, falou e respondeu como candidato. Isso porque e quando candidatos não falam sobre o que realmente deveriam estar falando e respondendo. Aécio Neves começa a se soltar, a atacar, mas nos temas macro, quem ainda vem pontuando no PSDB é Fernando Henrique. Eduardo Campos avança, mas sem deixar de referenciar Lula. Campos sabe o que seria sua candidatura, ao menos hoje, se tivesse que enfrentar o ex-presidente. Lula cobrou suas próprias criaturas, o governo Dilma e o PT. Isso quando afirmou: poderíamos estar melhor na economia e Dilma vai ter que dizer na campanha como melhorar. Cobrou o governo, PT e Petrobras a saída do canto do ringue e partirem para a briga. Lula respondeu ao que deveriam responder os que estão ou são governo. Cobrou a oposição por não aceitar CPIs contra si. Isso é um fato. O PSDB não fez CPI alguma para valer na era FHC. O escândalo do metrô está aí. É um escândalo de R$500 milhão e não há CPI em São Paulo. Não há porque o PSDB não quer CPI. Pelo que se consegue saber, Lula não quer mesmo ser candidato à presidência. Mas por tudo que se sabe sobre Lula, só uma pessoa sabe o que Lula quer mesmo, o próprio Lula. Ele pode e deve ter tido a melhor das intenções, a de reafirmar seu apoio à candidatura Dilma. Mas ele sabe que não há como controlar reações e interpretações ao seu gesto. O gesto, o ímpeto que salta aos olhos e ouvidos, marca a ação de alguém que mal se aguenta em seu canto, mesmo que a intenção, de fato, seja outra. Disse ele: cansei de ouvir dizerem que aquilo, o mensalão, foi a maior corrupção da história. E aí aparece uma sonegação de impostos maior do que tudo que se falava. O ímpeto se nota na frase com um sujeito e um grupo nem tão oculto assim. Indústria da comunicação, violência, economia, Petrobras. Sobre temas decisivos para o futuro do país, até agora, candidato algum foi além dos slogans. Slogans impostos pela marquetagem com seus tempos e truques próprios. Diante de tanto silêncio e slogans, o discurso de Lula soa como de um candidato.
mesmo que Lula não queira, anuncie não querer e o apoio a Dilma. Boa noite. Na Grã-Bretanha, a ministra renuncia ao cargo por pagar hipoteca com dinheiro público. A ministra da Cultura da Grã-Bretanha, Maria Miller, apresentou sua renúncia por causa de uma suspeita de irregularidade na compra da casa dos seus pais. Miller, que também é deputada, foi inocentada da acusação de financiar o imóvel com dinheiro público, mas foi condenada a pagar 5.800 libras, cerca de 22 mil reais, de multa por ter omitido que havia dado essa ajuda financeira aos pais na aquisição da casa própria. O número de pessoas que trabalham em casa aumenta a cada dia. O chamado home office é uma alternativa lucrativa para as empresas e que pode aumentar a produtividade dos funcionários. Miguel é espanhol e mora há 3 anos em São Paulo. Em Valência, ele era perito judicial. Aqui, professor de espanhol. Nos últimos 2 anos, ele trocou as escolas pela própria casa. Em um único dia, já chegou a lecionar 10 aulas pela internet. Para dar alguma aula também particular, me ligava a gente, moro na zona leste. E eu falava, ok, eu ia ali. E depois ia ali e demorava 3 horas, 4 horas. Não tem que perder tempo em trânsito, nenhuma coisa. Desde que começou a dar aulas em São Paulo, Miguel voltou à Europa. De lá, continuou com as aulas pela internet até na beira da piscina. Este é um dos principais motivos pelo crescimento do home office no Brasil. A qualidade de vida dos funcionários melhora e, assim, a produtividade também. É o caso de Andréia. Há 2 anos, ela abandonou o escritório da empresa e agora só trabalha de casa. Mas se engana quem acha que é tudo moleza. A gerente de negócios explica que organização e disciplina são essenciais. Fundamental cumprir o trabalho como se fosse um trabalho de escritório. Para mim, trabalhar home office é só um nome, porque eu estou aqui, mas eu estou aqui trabalhando. Ou eu estou na rua fazendo visita, eu estou trabalhando. Andréia confessa que ficar sozinha ajuda na concentração. O filho de 3 anos estuda em período integral e o marido trabalha fora. Além do salário e dos benefícios, a empresa fornece a mesa de escritório, o computador e a impressora. E também uma ajuda de custo para as contas de água, luz, telefone e internet. A Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades estima que cerca de 12 milhões de brasileiros tenham o próprio escritório em casa. O número sobe para os 50 milhões, quando somadas as pessoas que trabalham com o celular ou o computador corporativo de casa. Aqui em São Paulo, 27% dos paulistanos trabalham com home office. Nesta empresa de Vales Refeição, toda a área comercial opera no modelo home office há 8 anos. São 160 funcionários. O responsável pela área de recursos humanos explica que desde a implantação, o sistema já rendeu uma economia de 3,5 milhões de reais. A maior parte desse valor foi poupado com o fim das salas comerciais, onde eles trabalhavam. Eu posso dizer que nós tivemos, depois da implantação desse modelo de home office, um aumento de aproximadamente 40% no volume de vendas da organização. Mas, mesmo de casa, nada escapa ao controle dos chefes. Eles têm sistemas de avaliação, onde eles são avaliados diariamente até culminar num evento de premiação de vendas anual que temos, onde eles são reconhecidos com um troféu pela performance que eles tiveram durante todo o ano. Economia. Inflação oficial acelera e registra a maior taxa para meses de março em 11 anos. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que serve de base para as metas do governo, saltou de 0,79% em fevereiro para 0,92% no mês passado. De acordo com o IBGE, contribuíram mais fortemente para o resultado a alta dos grupos alimentação e transportes, neste último com destaque para o aumento das passagens aéreas. No ano, o IPCA já acumula alta de 2,18% e em 12 meses, alta de 6,15%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Como era previsível, o aumento do preço dos produtos agrícolas no atacado chegou ao bolso do consumidor. O que não estava previsto era o tamanho da paulada. A inflação de março chegou a 0,92%, como a gente acabou de ver, a maior em mais de uma década para este mês do ano. A alta da inflação era previsível porque houve secas no Brasil e em várias partes do mundo.
Enfim, o clima prejudicou as comidas básicas, soja, milho, trigo, o que ajuda a encarecer as rações animais e tantas outras matérias-primas da indústria mundial da comida. Além do mais, o tempo ruim prejudicou a produção de legumes e verduras no Brasil. Mas o problema não ficou apenas nisso, nem no aumento horrível do preço das passagens de avião, que também ajudou a inflação a subir nesse mês. Um problema sério é que a maioria dos preços de produtos e serviços está subindo. De todos os preços medidos pelo IBGE, mais de 71%, mais de 7 em 10, subiram este mês. Quando a inflação está assim disseminada, quer dizer que a pressão de alta vem de vários lugares. É determinada por vários fatores, não foi apenas o preço da comida. Além do mais, a inflação só não está ainda mais alta porque o governo está controlando os preços que pode manipular, como o da gasolina e da energia elétrica, e porque as passagens de ônibus, metrô e trem não estão subindo ou estão subindo pouco. Isso para nem falar do preço dos pedágios, que está parado também. Parece bom o controle de preços, mas em algum momento essa conta vai chegar. O governo federal, por exemplo, está empurrando os aumentos da gasolina e da luz para o ano que vem, para depois da eleição, claro. A inflação vai explodir, ficar descontrolada? Não, vai continuar alta por volta de 6% ao ano, como tem ocorrido faz mais de meia década. Os efeitos piores da seca sobre o preço da comida devem diminuir nos próximos meses. De qualquer modo, o eleitorado já está irritado e inseguro por causa da alta de preços, entre outros motivos. Segundo a pesquisa Datafolha, da semana passada, 65% dos eleitores acham que a inflação vai aumentar. A gente não via tanta gente com medo da inflação e de problemas econômicos desde 1999, quando houve a grande desvalorização do real, ou desde 2001, quando houve racionamento de energia, crises graves. É claro que a gente não está numa situação de crise como a daqueles anos, mas a paciência do eleitorado com a inflação é menor hoje em dia. Por causa disso, Dilma Rousseff perde votos. Por causa disso, o governo vai maquiar a inflação e empurrar os aumentos para o ano que vem. Vamos ver se cola. Vai colar? Boa noite. O dia foi de muita chuva e calor no interior de São Paulo, principalmente em São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Bauru. Aqui na capital, o dia foi de sol intercalado com períodos nublados, mas a chuva foi bem isolada e passageira. A máxima chegou aos 30 graus e será que esse calor continua amanhã? Mariana Armentano traz em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. Predomínio de tempo abafado amanhã na maior parte do Brasil. Com o calor e a alta umidade do ar, as áreas de instabilidade ganham força. Por isso, o dia será de tempo quente e pancadas de chuva isoladas na maior parte do país. Os maiores volumes de chuva devem ser registrados no Rio Grande do Sul, entre o Amazonas e o Pará e no Nordeste do Brasil, incluindo o sertão da região. A máxima não passa dos 23 graus amanhã na capital gaúcha e dos 26 em Florianópolis. Em Belo Horizonte, a máxima chega aos 32 graus. Aqui em São Paulo, a frente fria que se formou no sul do Brasil se aproxima, provocando chuvas a qualquer hora no sul do estado. Nas demais áreas, o sol predomina e a temperatura sobe rapidamente ainda pela manhã. E com o calor, pode chover à tarde. A máxima chega aos 34 graus em Araçatuba e aos 35 em Votuporanga. No centro-norte, as temperaturas também passam dos 30 graus à tarde. No leste, o dia começa com nevoeiro, mas esquenta rápido, chegando a fazer calor de 32 graus na região de Campinas. E aqui na Grande São Paulo, o calor também continua e pode chover forte à tarde. Máxima amanhã na casa dos 30 graus aqui na capital. Na sexta, não há previsão de chuva e os termômetros batem na casa dos 32 graus. E o final de semana começa com o sol e máximas de 31. Mas o tempo começa a mudar a partir da tarde de sábado e o domingo promete ser chuvoso. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Bayern de Munique e Atlético de Madrid se garantem nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. E os dois times se juntam aos já classificados ontem, Real Madrid e Chelsea, né, Celso? Isso aí, Gabriel. O Atlético de Madrid, jogando em casa, derrotou o poderoso Barcelona por 1-0 e avançou assim para a semifinal. Vida mais tranquila teve o Bayern de Munique, que derrotou o Manchester United de virada por 3-1. Os confrontos serão definidos pela UEFA em sorteio. Os técnicos de Real Madrid e Chelsea tiveram reações diferentes ontem após a classificação de seus times.
Os 3-0 no jogo de ida haviam deixado o Real Madrid numa condição muito boa para o jogo da volta. Um placar quase irreversível. Pois é, mas por muito, muito pouco, o Borussia Dortmund não fez história ontem na Alemanha. O time espanhol tinha tudo para encaminhar a classificação de uma forma tranquila, mas o nervosismo pareceu estar ao lado dos jogadores. Exemplo disso foram os 2 gols de Marco Reus para a equipe alemã. Falhas que, normalmente, o Real não comete. Por isso, a fala do técnico Carlo Ancelotti, com cara de poucos amigos, foi mais de alívio do que de satisfação pela chegada às semifinais. Não gostei da maneira que fizemos para passar de fase. Com certeza, o pênalti que desperdiçamos mudou o rumo do jogo. E depois, com os 2 gols, a partida ficou aberta. Já em Londres, a corrida de José Mourinho, depois do segundo gol do Chelsea, é o assunto do dia. Sim, novamente o português toma para ele o protagonismo de um jogo espetacular. Mas não confunda, o pique de quase 50 metros não foi para comemorar nada. Quem disse foi o próprio Mourinho. Não foi comemoração. Fui lá para falar com os jogadores como eles deveriam atuar nos últimos 10 minutos. Fato mesmo foi que ele teve participação direta no resultado. Hazard saiu machucado e ele colocou o atacante Schürrle e deu no que deu. Gol do alemão depois de um leve desvio nas costas do brasileiro Davi Luiz. 1-0 foi o placar do primeiro tempo e do segundo também até os 42 minutos. Momentos antes, o técnico português colocou no jogo o senegalês Dembaba como última esperança para alcançar o improvável. E ele aconteceu. Pela Libertadores da América, times brasileiros buscam hoje um lugar nas oitavas de final. No Maracanã, o Flamengo recebe o León do México e precisa da vitória para seguir na competição. O mesmo vale para o Botafogo, que enfrenta o São Lourenço da Argentina. Outro que precisa da vitória hoje é o Cruzeiro, que recebe o Real Garcilaso do Peru. Ontem caiu o primeiro brasileiro na competição. O Atlético Paranaense foi eliminado pelo Strongest. Com Adriano entre os titulares, o Atlético Paranaense conseguiu segurar o ataque do Strongest até os 38 minutos, quando o Manuel cabeceou contra o próprio gol. 1-0. No último lance do primeiro tempo, Marcelo cruzou e o Imperador estava lá para empurrar a bola para a rede. Há 772 dias, Adriano não marcava um gol. Tudo igual em La Paz, 1-1. Mas logo aos 9 minutos da segunda etapa, Solís deixou o dele e decretou a eliminação do Atlético Paranaense da Libertadores. Depois de 20 anos, o Strongest chega à segunda fase do torneio sul-americano. Ô Celso, apesar de não ter times de expressão como River, Boca, os brasileiros estão penando para passar dessa primeira fase na Libertadores. Curiosamente, o Atlético vivia era um dos melhores brasileiros na competição. Aí perdeu para o Vélez em casa, depois perdeu para o Strongest e perdeu a vaga. O Flamengo e o Cruzeiro estavam seriamente ameaçados, continuam, é verdade. Mas com as vitórias na última rodada fora de casa, eles ainda respiram, dependem do próprio esforço. Quer dizer, o Flamengo depende do próprio esforço. O Cruzeiro precisa vencer e ainda torce por uma combinação de resultados. Mas dá para se classificar. Só não esperávamos que seria esse sufoco danado. O Botafogo, então. O Botafogo também tropeçou em casa, perdeu para a União Espanhola e agora vai ter que ganhar do São Lourenço na Argentina. Pouco provável, Gabriel. Atual campeão argentino. Pois é. Difícil. Pela Copa do Brasil, destaque para o São Paulo, que enfrenta hoje o CSA de Alagoas. E com o Alexandre Pato em campo pela primeira vez com a camisa do São Paulo no Morumbi. O São Paulo decide logo mais à noite contra o CSA no Morumbi seu futuro na Copa do Brasil. O São Paulo, como venceu o jogo da ida por 1-0, joga por um simples empate para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Mas o técnico Muricy Ramalho, tendo como base as surpresas que rondaram e ainda continuam rondando o Campeonato Paulista, avisa que o tricolor tem que tomar muito cuidado na partida desta noite. Todos os jogos são perigosos, não tem facilidade, né? A gente está vendo aí em todos os campeonatos, a estaduais está dando uma amostra disso. Para a partida dessa noite, a principal novidade da equipe será a entrada de Pato em lugar de Pabon. E Muricy fez questão de afirmar que Alexandre Pato está, a partir de hoje, recebendo mais uma oportunidade para demonstrar que é mesmo um jogador diferenciado.
Está na hora realmente dele, né, dar uma mudada na carreira dele, né? Para ele um dia voltar à seleção brasileira, né? Porque o que todos nós sempre falamos é nisso, né? Mais uma oportunidade para ele resgatar essa motivação. Muito obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã, Tchau, Gabriel. até amanhã. Estela, com você? Polícia esclarece morte de jovem que organizava rolezinhos em shoppings de São Paulo. O principal suspeito tem apenas 16 anos e teria fugido para o Rio Grande do Sul. Para a polícia, Lucas Lima morreu em consequência de uma briga durante um baile funk em Cidade Aê Carvalho, na zona leste de São Paulo, na madrugada de domingo. Testemunhas apontam para um único suspeito, um garoto de 16 anos que enfrentou Lucas para defender uma menina que estaria sendo agredida por ele no baile. Ele chamou a menina para ir até um baile funk, fluxo, coisa do tipo, uma festa organizada na rua, e ela foi até esse local, só que foi com outro rapaz. Em dado momento, ele encontrou ela na festa e pediu que ela fosse embora com ele, uma coisa ou outra. Só que ele se irritou com a negativa dela de ficar com ele, pegou ela pelo braço, quebrou uma garrafa nas costas dela, bateu com uma garrafa nas costas dela, e o outro rapaz que estava com ela saiu em defesa dela e agrediu o Lucas. E nessa agressão, por ele ser uma pessoa forte, lutador de artes marciais, defendeu e acabou derrubando, ele caiu ao chão, bateu a cabeça e, ao que consta, por conta disso, ele morreu. O jovem de 16 anos que teria empurrado Lucas fugiu no dia seguinte para o Rio Grande do Sul, onde mora a família dele. Ele estava em São Paulo para tentar a vida como jogador de futebol. Em 2012, já tinha se envolvido em uma outra briga. Mas para a polícia, neste caso, a morte foi uma fatalidade, porque o menor não tinha a intenção de matar Lucas e agiu em defesa da garota. Eu creio que não será o caso de internação. Ele vai responder à ação socioeducativa e, se comprovando mesmo que foi uma legítima defesa, daí não vai sofrer penalidade alguma. Lucas ficou conhecido por sua participação nos chamados rolezinhos. Tinha 56 mil seguidores no Facebook. Dizia que organizava os passeios para se divertir e conhecer pessoas. Depois de ser intimado pela justiça por causa de um tumulto no shopping Itaquera, na zona leste de São Paulo, pensava em deixar de organizar esse tipo de atividade. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A elevação do tom de campanha com Lula recomendando ao PT ir para cima e Aécio Neves no ataque super adjetivado dão ideia da qualidade do debate eleitoral de 2014. O nosso entrevistado é o deputado estadual do PSDB, Orlando Morando, no terceiro mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo e integrante do núcleo de campanha do candidato à presidência, Aécio Neves. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Deputado, eu quero começar com aquela entrevista que o presidente Lula deu ontem aos blogueiros, em que ele acusou a oposição. Ele diz que vocês não têm bandeira, nem programa, nem voto, e por isso é que querem a CPI. Então, entra aí a indagação. Quando Lula sugere ao PT para ir para cima, ele já começou? É esse o exemplo do ir para cima, subir o tom e partir para jugular do adversário? Maria Lídia, boa noite. Muito obrigado pelo convite. O Lula não começou, ele nunca parou a campanha, né? Ele insistentemente continua, ele não saiu do palanque, tanto é verdade que eles não conseguem governar. O objetivo do PT é o poder pelo poder. Estão profundamente preocupados, desesperados, porque é um lamaçal generalizado, quer dizer, há uma inflação descontrolada, os índices de hoje comprovam o que nós estamos antecipando, e isso é muito grave, porque o consumidor já começa a perceber que não existe estabilidade, então não é mais coisa de oposição. Ele vai a uma loja, o refrigerador que era um preço o mês passado está outro. Então você percebe sistematicamente que existe esta demanda e eles não têm controle. Do outro lado, uma crise absurda envolvendo integrantes novamente do Partido dos Trabalhadores, o deputado vice-presidente da Câmara André Vargas, hoje aberto o processo de cassação de mais uma vez envolvimento de forma fraudulenta e ilícita, aonde um deputado petista é acusado.
E sem dúvida nenhuma, o grande problema com a refinaria Passadilma, né? Não é a Passadina, é a Passadilma, que ela foi a grande responsável pela compra equivocada. O senhor está comprovando aquilo que eu estou falando de elevação do tom, de adjetivação, de tipo de jogo de palavras dessa que o senhor fez agora, que não é nem respeitoso com a presidente da República. Mas ela que assinou, foi ela que comprou a Passadilma. Mas é Passadina, mas de qualquer forma, deputado. Ela que não leu o contrato. Eu quero perguntar uma outra coisa. Essa elevação de tom, que é mais agressivo mesmo. Aécio Neves, com a campanha do PSDB, que já está rolando, está realmente muito assertivo e incisivo em relação a vários tópicos, o senhor mencionou alguns, do governo Dilma Rousseff. O presidente Lula ontem falou que o PT tem que partir para cima. Mas em relação ao PSDB, lembra a experiência de Geraldo Alckmin no debate com Lula, em que havia aquele escândalo do mensalão, a coisa tinha acabado de estourar, e ele partiu para cima do Lula e vitimizou o adversário. Vocês não temem um efeito contrário, subindo tanto o tom, vitimizarem a adversária Dilma, porque é contra ela que está havendo essa elevação de tom, e com isso reverter negativamente para o candidato, no caso Aécio Neves? De forma alguma. O que nós estamos relatando são fatos evidentes, não existe nenhuma invenção, não existe ilusionismo, não estamos faltando com a verdade. Nós temos a obrigação de mostrar ao povo brasileiro, de forma clara e objetiva, os absurdos que estão sendo cometidos ao longo desses 12 anos, e aí sim pega o presidente Lula, porque grande parte desses equívocos, por exemplo, a Petrobras, foram erros do período em que ele era o presidente da República e a Dilma era ministra. Então nós temos a obrigação, a oposição tem a obrigação de trazer ao povo brasileiro a lucidez, a necessidade para que se faça um choque de verdade, não é choque de outra coisa. E o tom, nós não imaginamos que existe um tom acentuado de campanha, nós estamos posicionando o que existe são golpes. Hoje o que está sendo feito, o que fez o senador Romero Jucá com a abertura da CPI, da forma que ele votou o relatório, isso é golpe, isso é um golpe contra a democracia, mudando o objeto que estava claramente destacado, que era para investigar a Petrobras. Então, nós vamos manter proposta, que sempre foi o ponto do PSDB. O nosso candidato Aécio Neves está focando nas propostas e, ao mesmo tempo, mostrando o perigo que está o Brasil sobre o aspecto econômico. Números. A última pesquisa, Datafolha, mostrou uma queda na preferência de voto e na avaliação do governo Dilma Rousseff. Mas, por outro lado, tem um dado muito curioso, que foi o fato de tanto Aécio Neves, os adversários dela, como o Eduardo Campos, não terem saído do lugar. O que é que explica isso? O que está acontecendo? Muito tranquilo e com muita naturalidade. O ponto mais importante das pesquisas, e o Datafolha confirmou, é o sentimento de mudança do povo brasileiro. 70% dos entrevistados acreditam que tem que ter uma mudança. Mas se Aécio e Eduardo Campos não saem do lugar, isso não é o recado do eleitor, que eles não parecem ser os candidatos que vão promover a mudança, segundo o olhar do eleitor? Não, eles estão ainda se identificando ao povo brasileiro, se posicionando e se apresentando. A candidatura do Aécio é uma candidatura recente. Se você pegar os índices dele em Minas Gerais, são muito mais elevados, positivamente de aprovação, do que o reflexo do Brasil, porque lá ele é conhecido. Nós aqui em São Paulo faremos um grande trabalho de apresentação. O que nós temos a obrigação é de dar a vitória ao Aécio em São Paulo para que ele busque o resto da vitória no Brasil. E faremos isso. Então, este momento que se apresenta é muito importante. Os dois candidatos, e aí eu não posso falar pelo Eduardo, mas falo pelo Aécio, têm baixa rejeição, o que é muito importante, enquanto a candidata Dilma mostra uma desaprovação do seu governo, da imagem pessoal e mais um ponto importante. Foi uma das primeiras pesquisas que também caiu o sentimento de aprovação do Lula. O senhor falou a candidata Dilma. O senhor acha mesmo que ela que vai ser a candidata depois da entrevista de ontem do ex-presidente Lula? Lula falou como candidato ou Lula falou como um presidente de honra do PT? Não sei o que ele fala, né? Até porque ele fala muita coisa equivocada. Eu insisto que ele nunca parou a campanha, mas nós que somos oposição, nós estamos preparados para derrotar a Dilma ou Lula. Tem uma frase muito boa em ano de Copa do Mundo que quem quer ganhar a Copa não escolhe o adversário. Pode ser a Dilma, pode ser o Lula, é um problema do PT. Isso aí, se for o Lula, ele vai mostrar claramente a sua incapacidade, o erro da sua escolha. Então ele já começa a campanha tendo que explicar
o eventual erro. Se for a Dilma, nós vamos para um debate de ideias, de propostas, mostrando os erros do seu governo e mostrar o que a gente pode fazer pelo Brasil. Agora tem um dado que pareceu relevante. Eu quero saber como no PSDB vocês estão encarando isso, que foi sobre os cabos eleitorais, né? E aparecendo que 37% votariam no candidato que Lula indicasse. Mas o que chamou muita atenção é que 57% dos eleitores não votariam em quem Fernando Henrique indicasse. E Fernando Henrique foi quem apresentou Aécio Neves. Eu vi outro dia que ele vai participar da campanha mais intensamente do que participou da do Serra no passado. Isso preocupa vocês? Esse resultado de pesquisa de que o eleitor não vota em quem Fernando Henrique indicar? Primeiro, a indicação é importante, mas ela não decide o eleitor. O Aécio tem brio próprio, 2 vezes governador, presidiu a Câmara dos Deputados, senador mais votado da história de Minas Gerais. Então ele tem a sua trajetória constituída pelo seu próprio talento, pela sua perspicácia, pela sua audácia e competência. O que é importante a gente recuperar é que nenhuma outra pesquisa o povo brasileiro mostrava preocupação com a volta da inflação. A inflação, a estabilidade da moeda foi associada a um patrimônio do povo brasileiro. Eu imaginava que não teria risco dos meus filhos conhecer a inflação. E isso hoje voltou a ficar claro que esse risco é iminente. Seguramente, quando nós mostrarmos que a inflação voltou à inflação e foi construído o retorno dela no governo do PT e lembrarmos que quem estabilizou a moeda foi Fernando Henrique Cardoso, eu não tenho dúvida de que será uma junção positiva à candidatura do senador Aécio Neves à presidência da República. Rapidamente, o senhor levou Aécio Neves no ABC na semana passada. Como é que ele foi recebido naquilo que é considerado um reduto petista? Bom, primeiro, recuperar que nas últimas eleições, inclusive no segundo turno, cidade como Santo André, o Serra foi o mais votado, como foi o Geraldo Alckmin. Ele foi a São Caetano do Sul, foi extremamente bem recebido, uma verdadeira multidão o aguardava, onde ele foi muito aplaudido. Exatamente por isso, é um candidato jovem, apesar dos seus 50 anos, propostas novas, é uma renovação nos quadros do PSDB numa eleição executiva desse plano e nós estamos muito confiantes num bom resultado para ele. E eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, deputado. Eu é que agradeço. Uma boa noite, Maria Lídia. Estela. Crise na Ucrânia. Ativistas pró-Rússia liberam reféns no leste do país. 56 dos 60 reféns mantidos por ativistas pró-Moscou na sede do Serviço de Segurança ucraniano em Lugansk foram liberados ontem à noite. Os separatistas que invadiram o prédio no domingo autorizaram a saída dos reféns após negociação com deputados locais. Na manhã de hoje, um dos líderes dos protestos armados de Lugansk fez um discurso pedindo ajuda ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele disse que a nação russa é a última esperança dos ucranianos. Na cidade de Donetsk, a sede da administração regional permanece sob o poder dos ativistas. Já em Kharkiv, os edifícios que estavam invadidos foram desocupados. Hoje, o ministro do Interior da Ucrânia, Arsen Avakov, declarou que não descarta o uso da força para resolver a crise no leste ucraniano. Segundo ele, a crise será resolvida nas próximas 48 horas com um diálogo, mas se as negociações fracassarem, as autoridades ucranianas usarão a força. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu às autoridades ucranianas que não cometam atos irreparáveis e assegurou que espera resultados positivos das negociações para acabar com a crise que assola o país. Ao menos 20 pessoas foram esfaqueadas em um colégio na Pensilvânia, nos Estados Unidos. 9 estão em estado grave. O suspeito é um aluno de apenas 16 anos. O episódio aconteceu na manhã de hoje no colégio Franklin Regional High School, localizado na cidade de Morrisville, Pensilvânia. Segundo testemunhas, o ataque durou cerca de 20 minutos. O acusado estava com 2 facas e teria atacado pessoas que encontrou pelo caminho. A polícia foi acionada por volta das 7 da manhã e o agressor foi controlado por um dos diretores da escola e por um integrante da equipe de segurança. Ainda não se sabe se as vítimas
vítimas foram escolhidas de forma aleatória ou se eram alvos previamente eleitos pelo autor do ataque. De acordo com autoridades, a maioria dos feridos levou facadas. Outros sofreram apenas cortes e arranhões. À tarde, uma das vítimas postou um selfie em sua conta do Instagram. A identidade do suspeito não foi revelada, mas estudantes afirmam que ele não era agressivo e que também não era vítima de bullying. Navio australiano capta mais 2 sinais que podem ser da caixa preta do avião da Malaysia Airlines. Segundo oficiais australianos, o primeiro sinal foi detectado na tarde de ontem e durou cerca de 5 minutos. Já o segundo foi captado durante a noite e durou 7 minutos. Ao que tudo indica, as buscas estão sendo realizadas no local correto, porém, ainda não foi encontrado nenhum destroço do Boeing 777. Já se somam 4 sinais eletrônicos captados nesta área e que podem ser da caixa preta. O avião está desaparecido desde o dia 8 de março e autoridades correm contra o tempo para encontrar o equipamento antes que a bateria acabe. Começou hoje a segunda fase da maior eleição do mundo. Na Índia, agora é a vez dos estados de Nagaland, Manipur, Arunachal, Pradesh e Meghalaya irem às urnas. Espera-se aproximadamente o voto de 4 milhões de eleitores, segundo a comissão eleitoral. A disputa principal é entre o nacionalista Narendra Modi, considerado o favorito, e Rahul Gandhi, do Partido do Congresso, que está no poder há 10 anos. Os resultados saem no dia 12 de maio e são esperados cerca de 815 milhões de votos. Kim Jong-un é reeleito primeiro presidente da Comissão de Defesa Nacional pelo novo parlamento, o primeiro sob sua liderança. O órgão se reuniu após eleições pré-determinadas em que não havia oposição. Hoje, lideranças do regime também se encontraram para discutir mudanças na composição do governo em decorrência da execução de Jang Song-taek, tio de Kim Jong-un, morto em dezembro após ser acusado de traição. Surto de ebola na África Central vem alarmando especialistas da área de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, mais de 100 pessoas já morreram e casos foram confirmados na Libéria e Guiné. Se os casos não forem contidos, há o risco do vírus se espalhar para outros países, inclusive na Europa. Papa Francisco pede o fim da guerra na Síria. Um padre jesuíta foi assassinado na última segunda-feira. Hoje, o Papa Francisco fez um discurso na Praça de São Pedro pedindo o fim da guerra civil na Síria. O pontífice expressou a sua dor após o assassinato do padre Frans van der Lugt. Ele foi morto na segunda-feira na cidade de Homs. Segundo a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos, o sacerdote holandês de 75 anos morava na Síria havia quase 50 anos e foi executado. No Egito, manifestações de estudantes contra o governo é reprimida pela polícia. Os manifestantes se reuniram em frente à Universidade do Cairo e gritavam slogans contra o governo interino apoiado pelos militares. Os confrontos entre jovens universitários e policiais egípcios ganharam força após o anúncio do ex-primeiro-ministro da Defesa do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, de concorrer à presidência do país. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite e até amanhã. Nós voltaremos amanhã, às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, Zé Armando Vanucci traz as últimas notícias dos bastidores da TV.